que eu faço? Eu conheço o meu corpo. Você precisa se conhecer. Você precisa se respeitar antes de você respeitar as pessoas. Você precisa se amar. Lembra o que Jesus disse? Olha, você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Mas tem gente que não se ama, que não se cuida, e aí tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então, primeiro, você se relaciona com você, você se olha no espelho, você se gosta, você se acha bonita. Amadas, você é a pessoa mais bonita. Olha, vou usar seu nome. A Vládia é a Vládia mais bonita. Eu sou a Fernanda mais bonita. Quando eu me olho no espelho, eu penso, nossa, tantas Fernandas lá, muito mais bonitas que eu. Não, amadas, eu aprendi a me amar. Amém. Amém. Ninguém vai te amar se você não se amar. Amém. Ninguém vai te achar bonita se você não se achar bonita. Verdade. Então eu digo pra você, goste de tudo que está no seu corpo. Talvez você tenha interesse em transformar algumas coisas, está tudo bem. Mas você precisa se amar, você precisa se valorizar. Eu ensinei minha filha o seguinte: quando você chegar no local que você se sentir acuada, levante a sua cabeça, fixe seus olhos lá em cima e ande. Amém. E ela é uma menina muito tímida, assim, muito recatada. Aí ela disse que chegou na faculdade e foi praticar isso, né? Chegou lá no campus, olhou, botou o olho lá na frente e andou. E daqui a pouco uma pessoa disse, nossa, eu estava vendo você andar. E eu pensei, meu Deus, que corajosa, que mulher empoderada. Aleluia. Por quê? Porque você precisa entender, não se intimide. Amém. Aleluia. Não se intimide pelos olhares das pessoas. Não se intimide pelas críticas das pessoas. As pessoas, elas vão te criticar. As pessoas, elas vão falar, olha, tem gente que fala, eu grito demais, eu falo baixo demais. Tem gente que me acha muito legal. Tem gente que me acha muito antipática. Amadas, tudo bem, é a sua percepção. Contanto que você me ame, mesmo me achando chata, tá tudo bem. Amém. Aleluia. Eu aprendi a me respeitar. Quando eu conheço alguém, eu falo, olha, deixa eu falar coisas sobre mim, pra você já saber. Se meu nome é Fernanda, eu vou errar com você, tá? Eu vou errar com você. Mas no dia que eu errar com você, seja misericordiosa comigo. Porque quantas vezes você errar comigo, eu vou ser misericordiosa com você. Amém. Tá entendendo? Aleluia. Seja misericordiosa comigo, amada. Eu sou chata, tá tudo bem ser chata. Eu só não posso ofender as pessoas. Isso mesmo. Amém. Amadas, vou dar um segredo pra vocês. Eu tenho um pé pequeno. Eu sou muito alta pro meu pé. 36, 37. Por quê? Porque eu tive um trauma de infância. Eu tinha essas vizinhas, elas eram pequenas, elas eram tão lindas. E esse cara que eu gostava, ele era baixo. E todas elas podiam namorar com ele, porque ele era baixo, né? Mas eu não. Pra piorar a minha vida, eu era muito pobre. Minha mãe foi comprar um tênis pra eu fazer educação física. E coisa de mãe, querendo ajudar, né? Querendo fazer o melhor, lógico. Ela falou, olha, eu vou comprar um tênis grande porque ela vai crescer. Quem nunca passou por isso, né? Ela vai crescer, eu vou comprar esse tênis grande pra ela. E ela comprou esse tênis e eu não cresci. E eu me lembro de estar jogando vôlei. E esse povo me olhando e falou, meu Deus, olha o tamanho do pé daquela menina. Tão magrinha, tão pequenininha, com aquele pé enorme. Aí eu passei a usar sapatos bem apertados. Meus dedinhos assim, cheios de calo. Não é o pé da bailarina, né? Mas assim, é quase lá, quase o pé da bailarina. Mas quando eu cresci, ficou pior. Porque eu tinha essa personalidade forte. E eu falava assim, eu não quero ter essa personalidade forte. Todo mundo é tão bonzinho, tão docinho. Por que eu tenho que ter essa personalidade forte? Eu quero mudar. E ele falou, Fernanda, eu te chamei assim como você é. E amados, cuidado com a sua boca. Não empreste a sua boca a Satanás. E eu me lembro que quando eu saí daqui, desse prédio, para ir abrir uma igreja lá no Gama, e abrir uma escola, uma pessoa da igreja falou assim para mim, falando, você vai ser a diretora da escola? E eu disse, vou, querido, você é a diretora da escola. E ele disse, meu Deus, eu estou pensando como pode ser isso. Porque a Ana é tão docinha. Ixi. E você, como diretora? Aí eu pensei,
vamos ver, depois vai ser 2 então, porque vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Mas aquilo foi um dardo inflamado de Satanás no meu coração. E aí o que acontece? Eu passei a pensar. A gente ouve uma coisa e isso entra aqui, ó. Por isso que a gente blinda a nossa mente. A gente renova a nossa Amém. mente. A gente lava ela pela água da palavra. Amém. Porque eu recebi aquela palavra e entrou e eu comecei a duvidar do plano de Deus para minha vida. Por causa daquela seta maligna. E eu comecei a orar e eu comecei a dizer: Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não sou docinha como ela. Eu não sou pequenininha. Eu não sou essa pessoa agradável. Eu não sou, Senhor, não vai dar certo. E o Senhor teve que falar comigo. E um dia eu estava na igreja e o Senhor falou: Fernanda, onde é que o rema começou? Eu falei: Senhor, lá nos Estados Unidos. E ele falou: interessante. E ele falou: quantas escolas tem no Brasil? E eu falei, naquela época, eu falei: Senhor, deve ter umas 40 escolas. Ele: interessante. Quantas escolas tem no mundo? Naquela época também, né, eu falei: não sei, umas 10 escolas no mundo. Eu falei: é por aí, Senhor. E ele falou: quantas Ana Helena existem? Eu falei: só uma. Ele falou: e todas as outras não estão funcionando. Eita. Amados, você é a pessoa certa para o lugar Amém. certo. Amém. Você é a melhor esposa para o seu marido. Você é a melhor filha para a sua mãe. Amém. Posso ouvir um amém das filhas? Amém. Né? Você é a melhor filha. Você é a pessoa certa para o trabalho. E sabe, o Senhor é tão lindo que quando a gente falha, Ele diz: se você falhar, eu sou seu advogado. Aleluia. Eu sou aquele que te justifica. Onde existe condenação, a fé para de operar. Porque a condenação, ela é uma dúvida. Onde existe acusação, a fé para de operar. E a gente vai precisar de fé para a gente viver, para a gente mudar a nossa vida. Então, há muito tempo atrás eu aprendi a não me comparar mais com ninguém. Eu falei: Senhor, se você quiser me mandar embora, você me manda, mas eu não vou pedir conta. Amém. Nunca mais. Aleluia. E eu entendi. E tá tudo bem. E é por isso que a gente se junta como igreja, porque aqui dentro a gente tem umas que são bem docinhos, outras que são mais azedinhas, né? E isso é maravilhoso. Você não precisa se desfigurar. Você só não tem liberdade para ser deselegante com alguém, Amém. para ofender a pessoa, mas você não precisa se desfigurar. Amém. Ele nos chama por causa das nossas capacidades. Ele nos chama por causa das nossas características. E Ele vem e Ele trabalha o dom que você já tem, algo que nasceu com você, dado por Ele. Amados, você não foi uma surpresa para Deus. Quando você engravidou, os anjos disseram: corre que uma mulher lhe engravidou. Prepara um espírito, a gente nem sabe o que vai ser. Não, Deus, Ele já tinha você em mente. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo ser criado, antes do mundo ser criado, Deus, Ele já sabia que você estaria aqui, nesse tempo, nesse ano. Amém. Então Ele conhece quem você é. E se você, ao longo dessa estrada, você falhou, você se embaraçou, como diz aqui, olha, portanto, todo o peso do pecado que tão de perto nos assedia. E corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Aleluia. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Quero convidar você para levantar. Fique de pé, por favor. Comece a orar. O Senhor, Ele é muito específico. É só um momento. Comece a orar, queridos. Comece a orar no joelho.
onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. O Senhor está presente, o Senhor está presente, o Senhor está presente. Deixa o Senhor restaurar o seu coração, deixa o Senhor lavar o seu coração. Se você precisa perdoar, esse é o momento. Você ora, você diz: Senhor, eu simplesmente libero essa situação, Senhor. Eu não quero ter pesos na minha vida, eu não quero ter embaraços na minha vida. Eu quero correr a carreira que o Senhor preparou para mim, a carreira que está proposta, aquilo que o Senhor tem. Senhor, me perdoa porque eu falhei, Senhor, me perdoa porque eu me desanimei, eu me chateei, mas eu decido avançar, eu decido correr, eu decido crescer, Senhor, eu decido amadurecer em você, eu decido que dessa vez vai ser diferente. Eu não vou ficar trazendo o passado de volta e dizendo: tá vendo? É sempre do mesmo jeito, as situações acontecem de novo. Eu direito os meus caminhos. O Senhor é aquele que me cura, o Senhor é aquele que me restaura, o Senhor é aquele que transforma os meus sentimentos em sentimentos proveitosos, em sentimentos que vão abençoar, que as pessoas cheguem para perto de mim, elas sejam impactadas pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença, que elas sintam a doçura do teu Espírito, que elas se sintam amadas, Senhor, que elas se sintam amadas, Senhor. Senhor, que possamos refletir a sua glória dentro das nossas casas, dentro das nossas casas, do nosso trabalho, Senhor, que possamos fazer a diferença pelo amor, que sejamos conhecidos, Senhor, pelo amor, que as pessoas olhem e elas enxerguem Cristo em nós. Oh, Senhor, nós queremos trazer glória para o seu nome, nós queremos honrar o seu nome, Senhor. Senhor, eu te exalto pela sua bondade, pelo seu caráter, pelo seu amor, Pai. Obrigada por essa noite, Senhor. Eu acredito que o Senhor começou algo aqui em muitos corações. Porque no meu coração, Senhor, o Senhor tem falado de maneira tão linda e maravilhosa sobre esse tempo, sobre o tempo de libertação, sobre o tempo de restauração, sobre o tempo de estabelecer coisas. Eu te louvo e eu te exalto, Pai. Você é tão bom. Em o nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença neste local. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amadas, por causa do tempo, eu não quero deter você, porque eu acredito que enquanto a gente estiver comendo, tendo uma comunhão, o Espírito Santo também vai estar ministrando. Aleluia. Então nós vamos passar para esse próximo momento agora, onde a gente vai ter essa comunhão. Mas fique atenta. Dentro desse local aqui nós temos profetas. Amém. Deixe ser usado pelo Senhor. Amém. Enquanto você está comendo, talvez o Senhor vai trazer uma palavra no seu coração, vai dar uma direção para você orar por alguém. Faça isso. Amém. Não guarde, não retenha aquilo que Deus tem depositado no seu coração. Aquilo que Ele colocou, às vezes é só um abraço, amada. Às vezes é só isso que alguém precisa. Às vezes é só um sorriso. É isso mesmo. O Senhor, Ele é tão simples e Ele opera de maneira tão grandiosa nas coisas tão simples. E às vezes a gente perde o simples porque a gente espera o espetacular. Mas o sobrenatural está na simplicidade. Amém. Jesus, Ele era tão simples e Ele era tão sobrenatural. Ninguém foi mais sobrenatural do que Jesus. Mas Ele falava de uma maneira que todo mundo entendia. Quem tinha ouvidos para ouvir. Amém. Amém. Amém? Amém. Tudo bem, pastor? A gente passar para a próxima fase? Quarta-feira nós vamos estar aqui. Hoje é sábado. Amanhã nós vamos estar aqui. Qual horário amanhã? Às 19 horas.
se você pode, eu convido você para estar aqui, para a gente celebrar o Senhor juntos, para a gente ter mais tempo. Nós vamos estar aqui nesse período, quarta-feira, como eu disse, minha família vai estar aqui. E a gente veio com o único propósito, somente de servir. Amém. Eu fui chamada não para ser estrela, mas para servir. Amém. Nós somos chamados para servir. Então eu estou aqui para servir a pastora linda e maravilhosa. Estou aqui para servir você, minha amada. E eu quero te dizer, é uma honra. É uma honra servir você. Há muitos anos atrás, o Senhor levantou essa mulher e ela me abençoou. E a gente sabia que tinha uma conexão. Ela foi uma bênção, ela foi socorro bem presente na hora da angústia, quando eu mais precisei. E sabe, o Senhor, depois de todos esses anos, depois de 10 anos, o Senhor nos uniu. E eu falava para ela, eu percebo algo, não sei se você percebe, mas eu percebo, existe uma conexão. Amados, quando a gente percebe uma conexão, a gente precisa simplesmente obedecer. Você não precisa nem saber de tudo. Você só chega lá e diz, ok, me diz. As coisas mais sobrenaturais que eu vi na minha vida vieram de palavras tão simples, de direção que o Senhor falou, só vai lá e presta atenção. E eu chegava lá e dizia, ok, cadê? Estou aqui, Senhor, estou prestando atenção. O que você tem? E assim as coisas se revelaram. Amém. Quantas percepções a gente já teve? Liga para essa pessoa, dá um bom dia, compra isso, compra aquilo. E às vezes a gente pensa, não, essa pessoa tem tudo. E Deus está te chamando para te abençoar. Porque quando Deus ele nos usa, Ele está nos chamando para abençoar. Então, para mim, é um privilégio. Deus chamou a pastora muitos anos atrás para me abençoar. Ela abençoou a nossa vida. E hoje o Senhor está me chamando para abençoar. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. E eu sou tão grata. E eu sou tão grata por essas conexões. Quando eu estava indo embora, essa senhora estava lá no aeroporto. A Mônica, né? Tava lá para me dizer tchau. E ela me falou da Golden Gate. Eu nem sabia que tinha Golden Gate na Califórnia. E adivinha só, foi para lá, para São Francisco. Ela falou, olha, tem uma ponte vermelha, Golden Gate. Todos os dias que eu passo naquela ponte, eu lembro da Vládia. 10 anos você na minha mente. E olha aqui a gente de novo. Tem um propósito, amado. Tem um propósito. Você foi a única que foi lá. Não esquece disso. Tão bom, né? É tão bom, amadas. Chega, me assustei. Eu pensei, o que você está fazendo aqui? Ué, me dá tchau. Amados, o amor é tão barato. Sabe, o amor é tão barato. Às vezes a gente se recusa, mas é tão barato. As pessoas estão vivendo um tempo que elas estão tão carentes. Elas querem pertencer a alguma coisa. Lá a gente tem essa frase, eu pertenço aqui. Isso não pertence a nada, você não pertence a lugar nenhum. Pertence ao pecado. Não, isso não é pertencer. Mas eu e você, nós pertencemos ao Senhor. Amém. Amém. Nós temos um lugar exclusivo nele. Nele nós não somos números. Nele nós somos individuais. Ele conhece a gente pelo nosso nome. Amém. Eu gosto de dizer, você pode usar isso também. Não é pecado, você pode usar isso também. Eu falo, eu sou a filha predileta dele. Amém. Todas nós. Porque eu torno isso pessoal. Ele é o meu Pai. Meu Pai. Para muitos ele é o Deus Todo-Poderoso. Sim, ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas para mim ele se revelou como Abba, como Paizinho. E eu encontro nos braços dele todas as vezes que eu preciso refúgio. Eu tinha 13 anos de idade quando eu entreguei minha vida a ele. 13 anos. Uma vida toda devastada aos 13 anos. E ele mudou completamente a minha história. E eu deixei de ser a ovelha negra da família
para aquela que é louvada. Amém, amém. Glória a Deus. Eu tinha 13 anos quando ele falou comigo: eu vou levantar você como coluna na sua casa. E as pessoas vão vir até você e elas vão buscar aconselhamento. E eu pensei: nunca. Esse povo me detesta. 7 anos eu nem falava com meu irmão. E o Senhor restaurou. Ele restaurou tudo. Ele restaurou tudo. Amém, amém. Glória a Deus. E Ele não se cansa de me surpreender. Não é cedo demais. 13 anos já está atrasada já. Se você seguir os caminhos do Senhor, nunca vai faltar na sua mesa pão. E nunca vai faltar nas suas mãos semente para semear. Ele nunca deixou faltar pão para mim. E nunca faltou semente para semear. Amados, isso é tão poderoso. Ele é o meu supridor. Aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Porque Ele... Essa é a minha oração pelos meus filhos. Senhor, você vai manter os meus filhos. Senhor, Senhor, você vai manter cada um deles. Até o dia do Senhor. Até o dia que eu dizer: pronto, vai lá no céu. Nem fala mais comigo. Ele vai manter até o dia de apresentar Ele. Amém, amém. É tão maravilhoso, é tão poderoso isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sei que o horário não era favorável, né? Mas você se dispôs. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha recebido algo do Senhor esta noite. Porque eu recebi. Eu fui extremamente abençoada. 2 ouvidos para ouvir. Eu fui a primeira a receber. Essa palavra eu tenho repetido para mim: Fernanda, recebe com mansidão. Recebe com mansidão. Se despoje das coisas, da maldade, da raiva. Se despoje dessas coisas. Viva uma vida de santidade. A Bíblia diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Eu quero ver Deus. Bem-aventurados pacificadores. A gente deve não só viver uma vida de paz, mas a gente deve pacificar. Porque diz: vou ver Deus. Eita, eu quero ver Deus. Bem-aventurados pacificadores. Amém? Amém. Vamos comer, que também é espiritual. Amém? Obrigada, amados.